Olá pessoal, me chamo Luiz Marcos Cândido de Almontes, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas da UFP, pelo Centro de Educação Aberta à Distância. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fungos, que é um conteúdo voltado para os alunos do segundo ano do ensino médio, né? Então vamos lá. Então primeiramente a gente tem que saber qual o reino a qual os fungos pertencem, que é o reino fungi, certo? Que ele vai reunir todos os organismos eucariontes, heterótrofos por absorção. Os fungos, eles são decompositores e eles também são chamados de sapróbios, certo? Que vem do grego da palavra podre. E muitos eles nutrem-se de matérias em decomposição. Isso a princípio é uma coisa boa, uma coisa legal de se ver, porque a gente vai ver que eles estão utilizando uma matéria na qual ninguém mais utiliza. Ou seja, são apenas restos, detritos de algumas coisas. Só que eles podem pesar por um lado negativo também, por conta que eles podem participar diretamente do apodrecimento de alguns alimentos, certo? E também decompondo alguns materiais, como madeira, couro. E isso pode pesar financeiramente para a gente. Os fungos, eles possuem uma vasta gama de utilidades para a gente, tanto as boas quanto as ruins, dependendo do ponto de vista no qual vai ser usado. Eles são importantes, primeiramente, na produção de medicações, como por exemplo a penicilina, que é extraída de um determinado fungo. Algumas pessoas utilizam os fungos, certo? A gente vai ver uma importância dele. Aparentemente, ele tem um aspecto parecido com o cogumelo, que é apenas uma parte deles, e algumas pessoas eles fazem o uso desse fungo como alimento. Só que a gente não pode sair aí comendo qualquer alimento, qualquer fungo presente achando que vai servir de alimento pra gente, porque tem alguns fungos que eles são venenosos. Esses fungos venenosos eles podem causar sérios danos ao nosso organismo e alguns podem até levar-nos à morte, dependendo da quantidade também que a gente ingira. Alguns fungos eles têm a característica de serem alucinógenos. Tem algumas tribos, algumas comunidades que eles utilizam substratos de alguns determinados fungos em alguns rituais, certo? Desenvolvendo uma reação alucinogênica no indivíduo ao tomar, que eles tiram do extrato de um ácido lisérgico, que eles é utilizado para esses determinados rituais. Os fungos eles são amplamente utilizados em indústrias, as indústrias de produção de queijo, de pão, de bebidas alcoólicas, certo? As leveduras, que são os fungos unicelulares. Também na fermentação de cerveja, acelerando todo esse processo. E os fungos, pessoal, eles podem responder de forma negativa porque eles podem desenvolver algumas doenças, alguns acometimentos no organismo humano, tanto nos humanos como nos vegetais, nos animais também, certo? Na gente a gente pode citar a candidíase, certo? Que é ocasionada por um fungo que é considerado uma doença sexualmente transmissível. A gente tem algumas dermatites, infecções orais, infecções pulmonares que estão também causadas por fungo. Nas plantas a gente pode citar a ferrugem, que é uma doença que se dá nas folhas das plantas, que tem características ferruginosas, e isso vai pesar de forma negativa. Em relação às características gerais, para a gente estudar os fungos, a gente tem uma ciência específica chamada de micologia, que ela vem do grego mix, que é cogumelo. Então, na micologia, ela vai descrever todas as características dos processos de respiração, de reprodução, enfim. Então, vamos lá. Primeiramente, a parede celular dos fungos. As paredes celulares elas são formadas de quitina, que quitina ele é um polissacarídeo que também é presente nas carapaças de alguns invertebrados, certo? Ele vai atuar de forma estrutural. A fonte de reserva, a substância de reserva dos fungos são o glicogênio, certo? A nossa também, dos seres humanos, dos animais também utilizam o glicogênio como fonte de reserva. Já as plantas em si, elas utilizam o amido. Em relação à reprodução, os fungos eles se reproduzem,
certo? Por esporo tem as duas fases, sexuada e não assexuada, certo? Só que esses esporos eles contêm células haploides, que são células que possuem apenas um conjunto cromossômico, e esse conjunto cromossômico, ao encontrar esse esporo contendo esse conjunto cromossômico, ao encontrar a condição ideal, ele vai começar a germinar. Ele vai germinar e aí provavelmente vai conseguir fazer toda a fase de reprodução e aumentar ainda mais a colônia. Os corpos. O corpo é formado principalmente de hifas, certo? Hifas a gente consegue ver aqui nessa estrutura. Hifa é esse emaranhado amarelo, que podemos ver aqui embaixo ele tem uma organização, em cima do substrato tem outra organização. Então, um conjunto de hifas ela vai receber o nome de micélio, certo? A gente tem dois micélios, tem tanto o micélio vegetativo quanto o micélio reprodutivo. O micélio vegetativo, que é esse que se encontra dentro do substrato, ele vai sempre buscar nutrientes. Já o micélio reprodutor, certo? Ele se desenvolve fora do substrato, ou seja, na parte superior do substrato, e eles são responsáveis pela produção de esporos, ou seja, são responsáveis pela reprodução dos fungos. Outras características. Aqui a gente tem a respiração, o processo de respiração dos fungos, pode se dar de três formas, tanto aeróbicos, que são os que utilizam oxigênio, anaeróbicos, são os que não utilizam oxigênio no processo de respiração, ele apenas faz a fermentação. E temos também os anaeróbicos facultativos. O que é isso? Na presença de oxigênio, eles utilizam o oxigênio, só que na ausência eles conseguem sobreviver normalmente, eles conseguem fazer a fermentação. Entenderam? Em relação ao ciclo de vida dos fungos, eles podem ser divididos em dois ciclos, tanto na sexuada quanto na assexuada. Na fase sexuada, há uma fusão de núcleos haploides, ou seja, com apenas um conjunto cromossômico, de hifas distintas, formando um zigoto diploide. Certo? Esse zigoto ele vai sofrer um processo chamado meiose, vai ter a separação desse material genético, dividindo de meiose para mitose. Mitose ele multiplica, certo? A carga genética vai ser preservada. Já na meiose não, a carga genética vai ser dividida, formando esporos haploides sexuados. Então todos esses organismos na fase sexuada eles são imóveis, certo? Que aí a gente tem duas características, tem os ascósporos e os basidiósporos. A grande diferença dos ascósporos para os basidiósporos é que os ascósporos eles têm uma estrutura chamada de ascos, já os basidiósporos eles têm uma estrutura chamada de basídeos. E no finalzinho, já quando está no processo das células haploides, para elas serem liberadas e germinarem, os ascosporos eles abrigam esses esporos dentro deles. Já os basidiósporos não. Os basidiósporos cada núcleo vai migrar para uma projeção apical, certo, do seu basídio. E na fase assexuada, eles originam-se por meio de mitose, formando os esporos assexuados. Entre eles a gente tem os zoosporos, que são estruturas de fungos flagelados, certo? Pertencentes à vida aquática, e os canidiósporos, que eles não têm mobilidade e o seu deslocamento é causado através do vento. Os corpos de frutificação ou espocarpos. Esses dois corpos, pessoal, eles são leigamente chamados ao que a gente conhece como cogumelos. Então são estruturas complexas que abrigam hifas produtoras de esporos. Então a gente tem os ascocarpos, certo? Que eles abrigam os ascos e os ascosporos. E os basidiocarpos e os basidiomas, que eles vão abrigar os basídeos e os basidiosporos. Certo? Como vocês estão vendo, a figura da direita quanto da esquerda. E o bolor negro. Em outro grupo de fungos, certo? Aquele bolor preto do pão, ele é uma formação de esporos bastante diferente dos demais, que é o que a gente chama de
zigósporos, certo? Nos zigósporos, pessoal, para ter a formação dos zigósporos, a gente vai ter hifas, certo? De micélios distintos, que elas vão crescer uma em direção à outra, como estão vendo aqui na imagem do meio, uma em direção à outra, e nos seus terminais a gente tem o que chama de gametângios. Os gametângios, eles têm núcleos, certo? Haploides, que eles vão se fundir, os gametângios e os núcleos, e aí vão dar origem aos zigósporos, que os zigósporos vai estar em volta de uma membrana mais escurecida, enrugada, mais forte, certo? E ele pode sobreviver por vários meses se não estiver nas condições ideais, mas ele acha nas condições ideais, ele vai germinar, certo? Ele vai crescer como se fosse um filamento, e no finalzinho do seu filamento ele vai ter um esporanjo na sua extremidade, com vários esporos. Esses esporos, então, vão ser liberados, dando origem a várias outras estruturas. E na classificação dos fungos? Na classificação dos fungos, pessoal, aqui a gente tem um cladograma, aqui o cladograma para a gente mostrar o que eles têm de diferente, a que ponto eles vão deixar de possuir ou vão ganhar novas estruturas. No início de tudo, todos os fungos eles compartilham de parede celular, de quitina, absorção de nutrientes, ou seja, eles são heterótrofos, certo? Eles se alimentam principalmente de restos e sedimentos. Todos eles vão possuir hifa na sua estrutura, e a reprodução é através de esporos. Então, até aí tudo bem. Aqui todos eles vão compartilhar dessas mesmas características. Já os zigósporos, eles vão possuir flagelos, certo? Mais à frente vai ter a perca do flagelo, que vai dar origem aos zigosporos. Daí, então, vai aparecer as estruturas com o ascocarpo e o basidiocarpo, certo? Dando origem aos corpos frutíferos, que é o que a gente chama de cogumelos. E por final, a gente tem aqui os líquens. Por que é importante falar dos líquens? Porque eles também há populações de fungos envolvidas na estrutura dessa relação mútua. Que o líquen, na verdade, é a junção, a relação entre algas e fungos, ou então a relação entre fungos e cianobactérias, certo? Isso tem uma mutualidade, ou seja, é como se fosse uma troca de favores entre os dois, mas com uma importância que os fungos, então as algas, eles vão dar um ambiente propício para que os fungos eles consigam viver naturalmente. Como eles são autótrofos, certo? Realizam a fotossíntese, eles vão liberar substratos, que esses substratos servem de nutrientes para que os fungos eles consigam se colonizar. E ao mesmo tempo os fungos eles vão dar um ambiente favorável para que as algas marinhas, certo? Para que as algas não só marinhas, desculpem, elas consigam se proliferarem cada vez mais. Então, gente, aqui foi a referência utilizada do segundo ano do ensino médio, e muito obrigado. Esse assunto é um assunto um pouco mais amplo, mas por conta do tempo a gente tem que estabelecer uma síntese maior. Então, qualquer dúvida que tiverem, qualquer discussão que quiserem ampliar, deixem nos comentários, eu vou estar comentando depois. Então, um abração, tchau, tchau.